Boa tarde, meus queridos. Deus abençoe a todos vocês. Eu quero trazer uma palavra que se encontra no livro de João, de capítulo 10, do versículo 11. A palavra de Deus fala: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O que seria um bom pastor, amados? O bom pastor é aquele homem escolhido por Deus, que prega um verdadeiro evangelho. É um homem que é usado pelo Senhor para pregar a salvação e a graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos vivendo num mundo rodeado com falsos profetas, falsos pastores, falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Quando Jesus está falando essa passagem, ele já está prevendo o que há de acontecer ali na frente. Ele já está nos dando a dica das coisas que vão acontecer. Que haverá vários falsos pastores, falsos profetas que estão ali tentando tirar a lã, sugar toda a lã e toda a gordura da ovelha, que querem só tirar o bem para si mesmo. Mas o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Se nós formos ver a palavra das 100 ovelhas, o bom pastor, ele está no aprisco com as suas 100 ovelhas. Quando uma ovelha some, o pastor deixa as 99 e vai atrás daquela única que fugiu. Porque para um pastor, perder uma ovelha é muito. O pastor não quer perder uma ovelha do seu rebanho, ele quer todas as ovelhas. Porque Deus nos deu esse dever de buscarmos as ovelhas perdidas, não deixarmos as ovelhas no mundo sendo levadas por Satanás. E o bom pastor mesmo, ele corre atrás da ovelha, ele não perde a ovelha. A palavra de Deus fala no Salmo 23, que fala o seguinte, a palavra de Deus que está no Salmo 23. Amém, amados? Deus abençoe a todos. O Salmo 23 fala o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transbordará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, amado. O que esse bom pastor faz? Esse bom pastor, ele cuida das ovelhas. É como Davi, que enfrentou o leão e enfrentou o urso para salvar a ovelha que estava sendo perdida. Davi foi o primeiro pastor que Deus usou. Ele cuidava das ovelhas para o seu pai. Ele nunca perdeu uma ovelha. A ovelha que o leão foi atacar, ele lutou e acabou tirando a vida do leão. A ovelha que a ursa foi atacar, ele lutou e acabou tirando a vida da ursa. Porque o bom pastor, ele luta pelas suas ovelhas, ele não quer perder nenhuma. Porque no reino de Deus, cada ovelha que o pastor perder vai ser contada. Cada ovelha que o pastor perder, ele vai ter que dar resposta dessa ovelha perdida. E o pastor, ele anda com o seu cajado, como fala no Salmo 23. Ele anda com o seu cajado. O cajado do pastor, ele é uma vara que no começo, em cima da vara, ou no fim, para quem quer entender, no começo da vara ele tem um arco. Esse arco serve para ele buscar a ovelha. A ovelha, quando caía numa ribanceira ou num barranco, esse pastor chegava com seu arco, que era um gancho, e puxava a ovelha para cima de novo. Ou quando a ovelha estava se perdendo do rebanho, esse pastor puxava essa ovelha. Muitas vezes é o que tem acontecido com alguns irmãos, tem se desviado da obra, tem tentado se afastar da obra por muitos detalhes, às vezes pela palavra falada pelo pastor, às vezes pelas ofertas que o mundo tem para dar para eles. Mas o bom pastor, ele vai atrás dessa ovelha. Ele tenta trazer essa ovelha de novo para o aprisco. Ele luta para trazer essa ovelha para o aprisco. Porque ali na frente, provavelmente, ele vai ter que responder por essa ovelha. E nós, como homens de Deus, como vasos na mão de Deus, nós não queremos carregar esse peso de ter perdido uma ovelha. Nós queremos ganhar o máximo possível de ovelha para o aprisco do Senhor Jesus. E a vara que fala aqui, que fala o seu bordão
algumas interpretações falam a vara. A vara é a correção de Deus. A vara é a correção de Deus. Muitas vezes a ovelha está indo para o caminho errado, está se desviando do caminho de Deus. Aquela vara é Deus. Às vezes a gente está passando por um deserto, estamos passando por lutas, por batalhas. É a vara de Deus trabalhando em nossa vida. Muitas vezes a gente não quer entender que Deus corrige o filho que ama. Deus não corrige o que ele não ama. O que está no mundo jaz do maligno. O que está no mundo não é atacado por Satanás. Satanás quer atacar aquele que está na presença de Deus, aquele que tem tentado buscar a sua salvação, aquele que tem tentado buscar a salvação da sua casa, da sua família. Esse aí que Satanás ataca. O que está no mundo já é dele, esse não precisa ser atacado. Cabe a nós, como cristãos, buscar esses que estão no mundo e trazer para a presença de Deus. Buscar essas ovelhas perdidas que estão sendo oprimidas por Satanás, mesmo sem ter ataques do maligno, elas estão no mundo. Elas, por vezes, elas não conhecem a palavra de Deus, às vezes foram machucadas, foram desiludidas, foram enganadas em alguns ministérios e acabaram se desviando, até por não ter entendimento que muitas das lutas que nós passamos como cristãos não é porque nós estamos longe do caminho de Deus, e é sim porque o pai está corrigindo o seu filho, é porque o pai está dando lições para o seu filho. Qual o pai que não corrige o filho que ama? Qual o pai que não dá sermão no filho que ama? Qual o pai que não bota o filho que ama de castigo? Todo pai quer o melhor para o seu filho. Todo pai quer ver o seu filho bem. Eu, como pai, eu dou chinelada nos meus filhos, eu boto eles de castigo, boto, mas porque eu amo eles. Porque eu quero ver eles bem, eu não quero ver eles mal. Eu quero que eles sejam felizes, que eles tenham uma vida abundante nessa terra. E assim é com Deus, com nós. Muitas vezes quando nós estamos de castigo, que estamos no deserto, que estamos na luta, é Deus tratando com nós, é Deus tratando com o nosso interior, com a nossa vida, é Deus moldando o nosso vaso, é Deus fazendo um vaso de honra para Ele, porque o vaso tem que ser moldado por Deus, tem que ser trabalhado pelo Senhor Jesus, porque não é de qualquer maneira, como a gente tem visto hoje em vários ministérios, de qualquer maneira pregando o Evangelho, de qualquer maneira falando da palavra de Deus. Não é assim que Deus quer. Deus quer que nós pregamos a graça e a salvação, que nós pregamos a vida da graça, a vida abundante, mas no reino de Deus. E muitos pais hoje têm deixado seus filhos de qualquer maneira, de qualquer jeito, e estão perdendo essas ovelhas, principalmente para nós que somos pais, que estamos no aprisco de Jesus Cristo. Corrige teu filho, ensina teu filho o caminho, mostra para ele a verdade, ensina ele a seguir o Senhor Jesus Cristo, para que nós não tenhamos que responder depois por essas almas, por essas ovelhas perdidas. Porque Deus não quer perder nenhuma ovelha da tua casa, Ele não quer perder nenhuma ovelha do teu rebanho. Que primeiramente nós somos pastores dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Primeiramente nós somos pastores na nossa casa, para depois nós ser pastores no ministério. Nós temos que saber lidar com as nossas ovelhas, com o nosso aprisco, que é o nosso lar. Ou qual de nós vai deixar um filho para o lobo pegar? Qual de nós vai entregar um filho na mão da ursa ou na mão do leão? Nós não vamos fazer isso. Nós queremos o melhor para nossos filhos. Nós queremos o melhor para o nosso rebanho. E assim é a vida de um pastor. Qual pastor que prega a verdade, a graça, que quer perder uma ovelha? Qual é o pastor que não sofre quando uma ovelha se afasta do ministério, da igreja, da presença de Deus? Qual é o pastor que não se entristece, sabendo que uma ovelha que estava junto com ele há pouco tempo, às vezes pregando o evangelho, às vezes ouvindo louvores, que hoje está no mundo caído. Muitas vezes estão embaixo de um viaduto, embaixo de uma ponte, pedindo esmolas. Muitas vezes estão na droga, na prostituição. Vai, pastor, atrás dessas ovelhas, não perca nenhuma. Corre atrás dessas ovelhas, que nenhuma seja perdida. Que nós temos promessas de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos perder nenhuma ovelha. Vamos buscar essas ovelhas que estão perdidas no mundo hoje. Vamos ser um bom pastor. Vamos dar nossa vida pelas ovelhas. Vamos esquecer do nosso eu. Vamos esquecer do nosso particular.
Vamos nos dedicar mais a essas vidas. Porque quando Davi estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai, veio o leão para tentar pegar as ovelhas. Davi enfrentou as ovelhas. Davi enfrentou o leão, aliás. Desculpa, perdão, irmãos. Davi enfrentou o leão. E ganhou, teve vitória sobre aquele leão. Quando Davi estava no pasto cuidando das ovelhas, veio a ursa. E Davi enfrentou aquela ursa. E ganhou daquela ursa. Satanás vai muitas vezes se manifestar para tentar roubar as ovelhas do teu rebanho. Muitas vezes ele vai agir tentando pegar essas ovelhas e levar para ele. Enfrente o Satanás como Davi enfrentou. Com coragem, com fé, com determinação. Imagina um homem carnal enfrentar um leão. Um homem carnal enfrentar uma ursa. Só cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E é o que nós devemos fazer hoje. Nos enchermos da presença de Deus, nos enchermos do Espírito Santo. E não perder nenhuma ovelha para Satanás. Eu sei que é difícil, amados. Eu sei que é difícil. É complicado, as ovelhas não têm ouvido bom. As ovelhas às vezes não escutam o que o pastor fala. Às vezes as ovelhas querem agir do jeito delas. Mas é nossa obrigação como homens de Deus, como vasos na mão do oleiro, alertar essas ovelhas. Nem sempre o que está ruim é porque o inimigo faz ficar ruim. Muitas vezes tu está no caminho certo, passando pelas lutas que tu tem que passar para amadurecer espiritualmente. São lutas que tu tem que enfrentar para crescer na tua vida espiritual. São lutas que Deus permite chegar na tua vida para te moldar, para te fazer, para te transformar. Mas a palavra de Deus fala também no Salmo de 23, de versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, muitas vezes nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Muitas vezes nós vamos estar enfrentando o vale da sombra da morte no deserto. Mas Deus estará com nós. Deus estará conosco. Nós vamos passar, mas Deus vai estar conosco, nos guiando. E a palavra de Deus também fala aqui, ó. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas de descanso. E refrigera a minha alma. Amém, amados? Nós vamos ter descanso. Nós vamos ter descanso. Nós vamos ter água de mansidão. Nós vamos chegar nesse nível, nesse ponto. Mas antes, nós vamos ter que passar pela batalha espiritual. Antes, nós vamos ter que passar pelo deserto. Antes, nós vamos ter que mostrar para Deus que nós merecemos ser instrumentos na mão dele. Porque a palavra de Deus fala, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. E eu creio que você é um escolhido. Que você é um vaso na mão do oleiro. E que você vai fazer muito por Deus ainda. Porque você tem promessa de Deus na vida de você. Você vai ser muito usado por Deus. Como eu há outro tempo estava no mundo, hoje eu estou na presença de Deus. E eu agradeço a Deus que pelas lutas que eu tenho passado eu tenho amadurecido. Pelas batalhas que eu tenho enfrentado eu tenho amadurecido na minha área espiritual. E eu creio que Deus vai me dar vitória. Como vai dar vitória para vocês também. Não pense que a vida do cristão é a vida de alegria, de felicidade. Não, as lutas estão aí todo dia. Nós temos lutas todo dia. Porque no momento que nós temos o compromisso de levar a palavra, de pregar o evangelho da salvação e da graça, que nós estamos com compromisso com Deus de pregar um evangelho puro e verdadeiro, Satanás está como um leão de nosso derredor tentando nos devorar. E se não fosse as misericórdias de Deus, nós não estaríamos mais aqui. Porque as lutas são grandes, as batalhas são grandes. Mas nós temos fé que o nosso Deus é um Deus do impossível, um Deus que pode tudo. Um Deus que pode fazer nós dormirmos e acordarmos com outra perspectiva de vida. Com outra perspectiva de vitória. Porque Deus pode tudo. Deus pode mudar toda a vida tua de um dia para o outro. Basta você crer. Se as lutas estão difíceis, dá glória a Deus. Agradeça a Ele, porque você está no caminho certo.
E se não tem luta, amém também. Agradece a Deus e busca a Deus, para que as lutas cheguem também, porque você vai estar no caminho certo daí. Porque se não tem luta e você está no mundo, já és do maligno. E se você está na presença de Deus com luta, pode ter certeza que vai ter bênção de Deus. Que o deserto é lugar do crente aprender. Deserto é lugar de crente chegar perto de Deus. Deserto é lugar de crente ser abençoado por Deus, porque Deus abençoa o crente no deserto. É no deserto que Deus te dá a tua vitória. É no deserto que tu está mais perto de Deus. É no deserto que Deus faz o milagre na tua vida. É no deserto que Deus movimenta as águas. É no deserto que Deus vai fazer o milagre na tua vida. Se está no deserto, glorifica a Deus, louve a Deus e agradeça a Deus todos os dias. Que uma hora vai acabar o deserto. E uma hora a vitória vai chegar. E o bom pastor vai estar ali. O bom pastor vai estar do teu lado, como já tem andado. Ele vai te dar a vitória também. Amém, amados? Deus abençoe vocês.